Sob a proteção de Deus e em nome do povo amazonense, declaro aberta a presente reunião. Convido o deputado Abdala Frache para a leitura do expediente. Depois é só Expediente de 11/4/2019, ofício número 517/2019, GCE-UGPE, do coordenador executivo da Unidade Gestora de Projetos Especiais, Marcelo José Barroso Campelo, encaminha a cópia do termo de cooperação técnica e financeira 006/2019, celebrado entre o GPE e a Secretaria de Infraestrutura. Ofício 2063/2019, GDC-PC, do Delegado-Geral da Polícia Civil em Exercício, Orlando Dário Góes do Amaral, responde à série de requerimentos de autoria do deputado Alcimar Maciel, por meio dos quais solicita ampliação do efetivo da Polícia Civil em diversos municípios. Ofício 387/2019, GS-SEC, do secretário de Estado de Cultura, Marcos Apolo Muniz de Araújo, encaminha para conhecimento cópia de diversos termos de convênio e fomento celebrados entre a SEC e instituições do Amazonas. Era o que nós tínhamos, presidente. Obrigado, deputado. Dando início ao pequeno expediente, quero primeiramente dar bom dia a todos que estão aqui, todos os presentes, todos que nos assistem pela TV Ali, nos ouvem pela Rádio Ali. O registro especial, a presença do meu amigo, o senhor Caetano. E iniciando o pequeno expediente, convido o deputado Dermilson Chagas, no tempo de 5 minutos. TV Assembleia, canal 55.3, Sistema Digital Aberto, 99.6 pela NET. Uma emissora do Poder Legislativo Estadual. Ouça a Rádio Aliança Senado. 106,9 MHz. Senhor presidente, deputados presentes. Informação. Ontem nós tivemos um marco no Brasil e em Manaus também, que foi a comemoração dos 100 dias de governo, que eu fiz uma crítica dizendo que é 100 dias e 100 rumo. E é verdade. Não é verdade que nós todo dia estamos recebendo inúmeras denúncias do governo. E uma delas, não vou deixar passar em branco, é a ausência de professores no interior. Muitos professores com carga dobrada, efetivos, e que hoje está faltando para dar aula em várias matérias, português, matemática, ciência. E o que mais preocupa são os alunos que vão fazer o Enem. Os alunos que vão fazer o Enem, que já estão um bimestre sem aula, um bimestre sem professor, um mês que se passa é um prejuízo muito grande na grade curricular para uma criança dessa, que alimenta a esperança de entrar numa universidade, fazer um pré-vestibular, fazer um PSC, fazer o Enem, fazer várias provas de concurso. Então, que peço ao deputado Gomes que leve essa mensagem, para saber quantos professores estão faltando ainda no interior. Porque não é só os professores, deputado Gomes, mas quero dizer que também a merenda escolar, na Calha do Madeira, por exemplo, muitas escolas estão querendo merenda escolar e não chegou. E a gente vê o governo fazer propaganda, fazer mídia, divulgando, falando, dizendo que fez muitas coisas pelo Estado. Nós gostaríamos que ele juntasse tudo isso e dissesse, eu fiz uma coisa eu fiz, só uma. Isso é que nem a história do 5G, 3D,
3G, 4G. Se funcionar 1G de internet no Amazonas já está bom. Então, se o governo juntar tudo isso e fizer uma única campanha em cima do que ele fez, talvez nós vamos se convencer que tem algo concreto realmente. Então, senhor presidente, isso é muito grave. Já tem um bimestre, vários alunos sem aula e sem merenda escolar também. E aí eu me pergunto como é que fazem um contrato daquele para distribuir transporte escolar e a merenda escolar também em várias outras escolas para vários alunos. Então, é um questionamento que eu faço aqui e deixo aberto ao governo para que ele responda de uma forma concreta e bem aberta para a sociedade, porque o povo que está no interior está sem aula porque está faltando professores até agora. E aí nós vou fazer o questionamento através de requerimento também, pedindo explicação e questionar o Ministério Público se isso está certo ou está errado. Obrigado, senhor presidente. Cadê o próximo inscrito, deputado Serafim Correia, no tempo de 5 minutos. Terças, quartas e quintas, sessões plenárias abertas ao público. Compareça e fiscalize de perto a atuação de seu deputado. A Assembleia Legislativa do Estado é sua verdadeira ressonância popular. Senhor presidente, senhores deputados, ilustres deputadas, semanas atrás eu vim a esta tribuna alertar para o perigo que o polo de informática da Zona Franca de Manaus, mais precisamente o polo que produz componentes para empresas de informática na Zona Franca de Manaus, corria um sério risco. Isso porque uma decisão da OMC disse que a Zona Franca de Manaus pode conceder incentivos fiscais e isso está dentro do princípio de incentivos para o desenvolvimento regional. Mas o Brasil não pode conceder incentivos fiscais para empresas de informática fora da Zona Franca de Manaus. Aquilo que era bom para nós está começando a ficar ruim. O que eu denunciei àquela altura é que nos bastidores do governo tramava-se fazer de um limão uma limonada, ou seja, criar uma situação em que seria mais barato produzir fora da Zona Franca do que na Zona Franca. O deputado Marcelo Ramos esteve no Ministério da Economia, um cidadão chamado Igor Calvé disse-lhe que nada seria feito sem antes haver uma conversa, mas ontem, estranhamente, foi publicado no Diário Oficial da União a consulta pública de 2 PPBs exatamente voltados para essa área, fazendo exatamente aquilo que a BINI quer. Ou seja, não vamos nos iludir. O governo federal nessa área vai ser controlado pela BINI, já está controlado pela BINI. Vai fazer aquilo que a BINI disser. Agora, cabe a todos nós, e claro que a relevância da bancada federal aí é muito maior do que da bancada estadual, mas todos nós temos a obrigação de nos juntar nessa defesa. Creio que são de 5 a 6 mil empregos que irão pelo ralo. E só que depois de estabelecerem esse critério e validarem esse critério que se chama critério de pontos, amanhã eles vão estabelecer critério de pontos para dar incentivos fiscais para empresas produzirem motocicleta fora da Zona Franca. Então, amigos, eu estou dando este alerta, este é um momento muito delicado.
Por outro lado, e aí eu creio que é uma boa notícia, o Correio Brasiliense, em Brasília, promove hoje no auditório do TCU um seminário para discutir a importância e a relevância da Zona Franca de Manaus. Inclusive, o nosso presidente, Josué Neto, e o deputado Saulo Viana, não sei se existe algum outro colega que tenha acompanhado os dois, encontram-se na capital da República participando deste seminário. Faço votos de que esse seminário possa levar, além das nossas fronteiras, informações e mais conhecimento a respeito do nosso modelo, que é um modelo vitorioso e sem o qual nós não seríamos nem um porto de lenha, porque o IBAMA não ia deixar. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado, senhores deputados. Próximo inscrito, deputado Fausto Júnior. Terças, quartas e quintas, sessões plenárias abertas ao público. Compareça e fiscalize de perto a atuação de seu deputado. A Assembleia Legislativa do Estado é sua verdadeira ressonância popular, cuidando da nossa gente. TV Assembleia. O exercício da sua cidadania na democracia, a arte de informar. Deputado Fausto Júnior, ocupando a tribuna. Bom dia, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, a imprensa aqui presente, Rádio e TV Ali. Eu quero aqui, mais uma vez, fazer um apelo, digamos assim, junto ao governo do Estado, para que uma pauta que é muito discutida, muito abordada por praticamente todos os candidatos no momento da campanha, possa se viabilizar e possa se concretizar. Pauta essa que é a questão da educação técnica e profissional nas escolas de ensino médio. Hoje o jovem, ele não quer nada mais do que a sua independência. Todo jovem, principalmente na periferia de Manaus, onde muitos jovens, principalmente jovens mulheres, já são mães, já precocemente já ingressaram na vida adulta, mesmo com pouca idade, e essas pessoas elas precisam de oportunidade, elas precisam renda para sua casa, ainda que não sejam já pais ou mães de família, mas querem contribuir com as suas casas, não querem ser apenas um peso, um fardo para a sua família, seja seus pais, seus avós, seus tios, enfim. Então, existe o principal motivo pela evasão escolar hoje é justamente isso. Você sai da escola sem saber ofício nenhum, você sai da escola sem saber ganhar dinheiro. Então, eu quero aqui fazer uma proposta dessa tribuna para que a gente utilize, assim como foi feito no estado de São Paulo, no programa Educa SP, utilize as salas, tanto das escolas como das universidades, nos horários em que não estão sendo utilizadas, para que elas sejam ocupadas pelos alunos da rede pública e sejam lecionados ali naqueles espaços cursos técnicos, para que o jovem ele saia do ensino médio já com ofício, já com uma profissão, sabendo ganhar dinheiro de alguma forma, ou pelo menos que ele tenha uma noção de para onde ele vai, qual o rumo que ele vai tomar, para qual faculdade ele vai tentar se esforçar para conseguir ingressar. É muito necessário também que seja feita uma parceria público-privada junto às instituições privadas também de ensino, como as faculdades, como os colégios particulares também, porque existem muitos horários que as salas estão completamente vazias. Por exemplo, no horário da noite, no horário de manhã em algumas faculdades, tem muitos horários que as salas estão vazias. Outra parceria público-privada também que o Estado poderia fazer
seria junto às empresas do Distrito Industrial. Vejam só, hoje, a nossa rede estadual de ensino possui uma média de aproximadamente 600 escolas. E vejam só a coincidência, o Distrito Industrial possui uma média de 600 empresas. Se cada empresa puder proporcionar o curso profissionalizante para cada escola, e dessa forma a gente poderia abater também esse custo que a empresa teria na dedução do ICMS, o Estado estaria ganhando, porque qual é o objetivo maior do Estado com a Zona Franca? Não é geração de emprego? Então, você vai estar capacitando a população para que ela consiga um emprego. Para que as empresas, não adianta a empresa vir para cá, se instalar no Amazonas e contratar metade do quadro dela de fora, porque não tem mão de obra capacitada no nosso estado. Então, não adianta a gente só trazer a empresa ou fazer a manutenção da empresa junto com a manutenção da Zona Franca. Nós precisamos dar acesso ao emprego para a nossa população. Então, a melhor forma da gente dar o acesso é através da educação. Então, essa é uma forma que ensejaria no custo baixo para o Estado, uma vez que está se fazendo parcerias entre as instituições privadas, está se fazendo uso de espaços que já estão ociosos. Então, é só uma questão de gestão. E isso vai transformar a vida, eu tenho certeza, de centenas de milhares de pessoas. Então, eu vou amadurecer esse projeto, eu vou estar conversando junto com o secretário Luiz Castro, também vou estar colhendo as informações necessárias para que esse projeto saia do papel, porque eu entendo que é de suma importância para a juventude do nosso Estado. Era isso que eu tinha a dizer, senhor presidente. Obrigada, deputado Fausto. O próximo inscrito, deputado Péricles Nascimento. Deputado delegado Péricles. Tele. 5 minutos, deputado. Senhores, estão abertas as inscrições para o grande expediente. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Quero hoje registrar a presença aqui do senhor Caetano, que está aqui conosco. É um projeto nosso do dia com o deputado. O seu Caetano, ele vem nos acompanhando. O seu Caetano não me conhecia e votou em mim, é meu eleitor, e sempre que possível faz comentários. E diante de um comentário que ele fez de uma postagem minha, bem interessante, achamos por bem iniciar esse projeto, dia com o deputado, para que possa proporcionar aos nossos eleitores a oportunidade de vir aqui, passar o dia, sentir, entender como é o trabalho dos deputados aqui na Assembleia Legislativa. Então, quero agradecer muito, senhor Caetano, sua presença. Para mim é uma honra estar aqui, saber que o senhor está me acompanhando e, como eu lhe falei, me cobrando também, tem que me cobrar, porque estou aqui na atividade parlamentar para me dedicar para aquele propósito que eu falei no início, de dar um resultado final à sociedade amazonense. É esse o nosso trabalho. Quero também falar a respeito da votação de ontem. Ontem tivemos vários projetos de lei que foram vetados pelo governador, trazidos à Assembleia Legislativa, e houve um destaque do deputado Wilker Barreto em relação a esses projetos, mesmo com matérias inconstitucionais, de vícios de iniciativa, terem passado pela CCJ. Aí só uma ressalva em relação a isso, que esses projetos foram analisados na legislatura passada. Hoje, nós estamos com uma equipe jurídica à disposição de todos os parlamentares, uma equipe de excelência que está ali fazendo análise criteriosa em todos os projetos de lei e também para orientar nós todos parlamentares em relação aos nossos projetos. E aqueles que, por acaso, foram analisados e constatado vícios de iniciativa, a nossa proposta é encaminhar um indicativo ao Executivo Estadual ou ao Municipal, como foi o caso de ontem, que eu vi que havia
um projeto que foi vetado, mas por ser competência do município. Então, a ideia, como é orientar e contribuir para a nossa legislatura, caso haja algum tipo de vice-iniciativa, fazer um indicativo para o Executivo. Então, deixar bem claro que a comissão, que inclusive haverá uma reunião hoje com os membros às 19 horas, temos 50 projetos para deliberar, para votar. A comissão está à disposição de todos para orientar, para ajudar, para podermos apresentar os melhores projetos para a sociedade, que realmente dê um resultado positivo, tá, para a população amazonense. É isso, presidente. Muito obrigado. Bom dia a todos. Próximo inscrito, o deputado João Luiz. Deputado João Luiz não está no plenário agora. Próximo inscrito, deputado Doutor Gomes. 5 minutos. Senhores, nós ainda temos 3 vagas aqui no pequeno expediente. Já estão abertas as inscrições para o grande expediente. TV Assembleia, uma emissora do Poder Legislativo Estadual. TV Assembleia, o exercício da sua cidadania na democracia. Deputado Gomes, quero só fazer um registro rapidamente antes. Está aqui presente conosco o senhor Caetano Freire de Mouro, que é ele é um convidado. O deputado delegado Péricles está com um projeto muito legal, que eu acho que seria bom, essas coisas boas a gente tem que copiar, né? Que é o projeto Dia com o Deputado. Então, ele traz um convidado, um eleitor ou não, mas uma pessoa que se interessa para passar o dia aqui na Assembleia, ver como é a rotina do deputado, saber como é o nosso trabalho, como é o andamento das coisas. E o senhor Caetano, seja bem-vindo. Ele está aqui acompanhando não só o deputado Péricles, mas a rotina de trabalho aqui da Assembleia. Então, é algo muito interessante para que as pessoas entendam, vejam como a gente fica aqui. Só não vale, deputado delegado Péricles, deixá-lo sem almoçar, como a gente ficou ontem até às 2 e pouco da tarde. Né? Enfim, mas quero parabenizar o deputado delegado Péricles pela iniciativa e dar as boas-vindas, em nome de todos os deputados desta casa, ao senhor Caetano Freire de Mouro. Seja bem-vindo. Deputado Doutor Gomes, o senhor tem 5 minutos pelo pequeno expediente. Senhora presidente, senhores deputados, deputadas, ontem, no dia exatamente que o governo do Wilson Lima completa 100 dias, já foi dito aqui nesta casa ontem, e eu mesmo o fiz desta tribuna, dos ganhos sociais na saúde, na educação, na gestão pública, da atuação do atual governo, as conquistas voltadas para a sociedade, de mais de 300 milhões até o final do ano, com os ganhos das medidas austeras que o governo atual tomou. E os jornais já publicaram hoje, em todos os jornais, blogs, do trabalho dos 100 dias do governo na área da saúde, educação, segurança e em outras áreas. Mas, nesta manhã, tendo um tempo muito curto, de apenas 5 minutos, eu quero destacar aqui uma medida do governo na área da saúde que vinha sendo cobrado pela sociedade, cobrado por esta casa desde o governo passado, e o governo atual resolveu tomar todas as medidas, demonstrando assim o grau de responsabilidade com os concursados da Suzam, que realizaram esse concurso
em 2014 e não foram chamados. E o prazo se expira dia 16 de abril agora. Encerra-se o prazo dia 16 de abril. E se esses concursados não forem chamados, haverá um prejuízo para eles próprios, que estudaram, trabalharam, se dedicaram e têm um sonho a ser alcançado. E a sociedade será beneficiada com isso, principalmente na área da saúde. São 774 concursados que estão sendo chamados. Agora, na segunda-feira, todos eles receberão, através de e-mail, WhatsApp, SMS, as informações para se apresentarem munidos, deputado Serafim Corrêa, de seus documentos para assumirem 774 pessoas. Então, o prazo se encerra dia 16. Se o governo atual quisesse protelar ou tomar alguma medida contrária a esses concursados, serão 774 famílias, se é geração de emprego, se é boa vontade do governo, porque o governo poderia protelar e não tomar as medidas necessárias para que esses concursados fossem chamados. Encerra o prazo dia 16, agora de abril, portanto, já na semana que vem. Mas na segunda-feira, o governo já manda convocá-los para aprimorar o aparelho de saúde do Estado, para oferecer uma saúde de melhor qualidade para o nosso povo, para a população do Amazonas. E o secretário de Saúde, o ex-secretário de Saúde, doutor Carlos Almeida, na sua gestão, preparou todas as condições para que esses quase 800 profissionais da saúde que tiveram aprovados os seus concursos, passaram numa prova difícil e agora terão a oportunidade de serem chamados segunda-feira para trabalhar em favor do governo do Amazonas, ou melhor dizendo, em favor da população do estado do Amazonas, tendo a oportunidade de demonstrarem assim que o seu sonho será realizado. E quem se beneficia com isso? É uma melhor saúde, é uma saúde de qualidade, onde nós teremos lá no final da ponta profissionais devidamente qualificados. Portanto, é mais uma ação no meio das dezenas e dezenas de medidas positivas do atual governo, voltadas para o povo do Amazonas. Portanto, está de parabéns o governo, porque chama essas pessoas para se apresentarem e trabalhar na Suzam, para termos uma saúde de melhor qualidade. O governo trabalha. Próximo inscrito, deputado Álvaro Campelo. Deputado Álvaro é o último inscrito do pequeno expediente, já que o deputado João Luiz não está. Aí a gente já vai iniciar o grande. No grande expediente só está inscrito o deputado Serafim. Só para dizer para vocês, o tempo do deputado Serafim é o 6º do grande expediente. Se outros colegas não se inscreverem, nós vamos extinguir o tempo dos partidos que não tiverem inscrição. Muito bom dia, deputada Alessandra, presidente em exercício nesse momento. Muito bom dia a todos os colegas parlamentares, aqueles que nos acompanham pela TV e pela Rádio Aleã e todos que estão presentes em mais uma sessão desta quinta-feira. O que me traz hoje aqui, deputado Roberto Cidade, é um apelo que o vereador Nonato acaba de me fazer a respeito da situação do município de Itamaraty. Itamaraty está há 7 dias sem ATIM. Há 7 dias, deputado Fausto Júnior, o povo de Itamaraty sofre com a falta de telefonia celular.
E isso é um problema, deputado Serafim Correia, que ao longo dos anos, os poderes legislativos, eles têm se debruçado, têm falado, já se propôs, já foi feita a CPI, já foi feita a audiência pública, já ingressaram com várias ações e, infelizmente, este continua sendo um dos maiores problemas do nosso Estado, em especial do povo do interior. Eu estou aqui fazendo um apelo em nome dos moradores do município de Itamaraty, que a empresa TIM tome as providências urgentes para retomar o serviço de telefonia naquele município, que já convive com tantos problemas, que já sofre com a distância da capital, e que fica, agora, os munícipes ficam ilhados em decorrência dessa falha, que já dura 7 dias. É por isso que eu defendo, e no próximo dia 22 de abril, e quero reforçar o convite para que os nobres colegas participem, neste plenário, deputada Terezinha Ruiz, nós iremos realizar uma audiência pública para debater a questão da implantação de postos do PROCON nos 61 municípios do Estado. E para isso é necessário que haja, inevitavelmente, a parceria desta Casa com o Governo do Estado, com as prefeituras e as câmaras de vereadores, porque a ideia, inclusive, uma belíssima sugestão dada pelo Dr. Jalil Frache, é que as prefeituras desses municípios disponibilizem um espaço, não precisa ser um prédio, basta ser uma sala na prefeitura ou em qualquer outro órgão ligado à prefeitura, que esta sala haja 2 funcionários no mínimo da prefeitura para atender a população. Esses funcionários receberão todo o treinamento do PROCON e serão fiscais do PROCON nesses municípios. Estarão aptos a dar orientação, a responder dúvidas, a realizarem audiências de conciliação nesses municípios, a autuarem estabelecimentos. E uma situação como essa, por exemplo, de Itamaraty, poderia ser encaminhada, poderia ser resolvida num mais curto espaço de tempo, se hoje nós tivéssemos um posto do PROCON instalado nos municípios. Então, temos aí a necessidade urgente de que esse tema ele possa ser debatido, e nós o faremos isso no próximo dia 22 de abril, a partir das 14 horas, aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, desde já reforçando o convite para os prefeitos, para os vereadores, que possam participar e que possam nos ajudar na construção desse instrumento, dessa ferramenta importantíssima para os consumidores do Estado do Amazonas. E aqui eu finalizo reforçando o pedido para que a empresa TIM resolva o problema do município de Itamaraty, que está há 7 dias sem comunicação. Era o que eu tinha a dizer, senhora presidente. Muito obrigado. Nós estamos encerrando o pequeno expediente e vamos dar início ao grande expediente. Primeiro inscrito no grande expediente. Algum outro deputado quer inscrição no grande expediente? Presidente. Oi. Eu vou me inscrever, mas o meu partido é o último. Então, Patriota, PSDB, PRB, PSL. Algum deputado quer inscrição? Olha, tem o Gomes. Não tendo nesses partidos... Não, mas o Gomes é do último bloco comigo, com o MDB. Do bloco Patriota, PSDB, PRB, PSL. Alguém quer inscrição? Não tendo, está extinto o tempo desse bloco. PP. Alguém quer inscrição? Alguém solicita inscrição? Não tendo, também está extinto o tempo desse bloco. PHS, Podemos. Alguém quer inscrição? Alguém solicita inscrição? Está extinto o tempo PHS, Podemos. PR. Os deputados do PR estão viajando. Deputado Cabo Maciel está de licença médica para uma cirurgia e deputada Joana está participando de um evento em Brasília. Então, o próximo bloco é PV-PSD. O primeiro inscrito, o deputado Roberto Cidade.
Senhores, enquanto o deputado Roberto Cidade se desloca, queria fazer uma consulta ao plenário. Nós estamos com a intenção de antecipar a reunião da próxima quarta-feira para segunda, porque nós temos alguns projetos que não foram votados ontem e que são de extrema urgência. Por exemplo, o Conselho Fiscal da FAPEAM, deputado Serafim, que não foi votado, e eles estão com projetos, me alerta aqui a deputada Terezinha, que eles estão com alguns projetos parados por conta... Opa, alguém caiu. Resolvido. Alguém se machucou? Não? Tudo bem. Então, vamos continuar. Ilustre deputada... A cadeira quebrou. Ilustre deputada presidente, na segunda-feira está previsto um evento de minha iniciativa, que é uma audiência pública sobre a reforma da Previdência. É que horário, deputado? 9 horas. Então... Nós poderíamos fazer às 11 ou às 10, né? Eu acho que a sua audiência ela pode se dar dentro da sessão, não é isso? Exato. Porque, olha, é um tema relevante. Não, é importantíssimo, deputado Serafim. E se já foi adiado uma vez aí para ser adiado a segunda vez. Não. E pior, os convites já estão distribuídos. O material já está rodado. Eu acredito, inclusive, deputado Serafim, que dá mais relevância ao tema fazermos isso dentro de uma sessão da Assembleia, uma sessão ordinária. E em seguida a gente faria a votação para que os projetos não ficassem parados. O projeto, todos por exemplo, teremos a ganhar com o debate da reforma da Previdência. Com certeza. Eu parabenizo o senhor pela iniciativa, porque é um tema que nós precisamos nos envolver e nós, mulheres em especial, temos muito interesse nesse tema. Inclusive, deputada, eu confesso a Vossa Excelência que eu estou assim assustado com a desinformação das pessoas sobre a reforma da Previdência. Não é questão de ser a favor ou de ser contra, mas com absoluta desinformação. É verdade. As pessoas não têm informação sobre a reforma da Previdência que aconteceu em 98, que aconteceu em 2003. Aí a pessoa ainda está raciocinando a nível de 95. Na época do INAMPS. Exatamente, quer dizer, as coisas mudaram e já mudaram profundamente em 98, profundamente em 2003. Há o mito de que o parlamentar, o detentor de mandato eletivo, tem uma aposentadoria especial, que isso não é verdade. Todos nós somos contribuintes obrigatórios do regime geral. Muito obrigado, ilustre presidente. Obrigada ao senhor. Eu que agradeço, deputado Serafim. Muito obrigado. Então, desculpe o deputado Roberto Cidade. Não havendo discordância do plenário, então, informo a nossa assessoria técnica que haverá sessão normal na segunda-feira. Deputado Roberto Cidade, grande expediente pelo bloco PSD-PV. Está inscrito o senhor e o deputado Fausto, e vocês resolvam como dividir o tempo entre vocês. Senhora presidente, senhores deputados, senhoras deputadas aqui presentes, a todos que nos acompanham pela TV Aleã. Hoje venho a essa tribuna para falar da nossa viagem ontem a Brasília, onde na comitiva estava eu, o presidente dessa casa, Josué Neto, e o nosso amigo do PT, o Sinésio, onde tivemos uma reunião de grande relevância no Ministério dos Transportes, onde lá tirei várias dúvidas voltadas ao transporte fluvial do nosso estado, e também aos portos, e também à BR-319. E o principal tema lá era o tema da rota Manta-Manaus, onde eu vi que o principal problema que tem para que isso vire realidade é a questão de alfandegar, né? O responsável na reunião sobre esse tema, ele nos disse que nós precisamos com urgência falar com a Receita Federal, porque infelizmente já estão tendo vários piratas que estão fazendo aquela rota Manta-Manaus. E eu, juntamente com o deputado Sinésio, nós vamos marcar uma audiência pública. Dia 23 já tem uma audiência pública aqui nessa casa, e nós estaremos debatendo juntamente com a Comissão de Transporte para a gente buscar essa solução e buscar de uma forma que isso seja mais rápido. Porque a forma que ele estava querendo era de construir um porto
no município de Tabatinga, infelizmente vai demorar muito. E nós sabemos que esses portos que estão sendo construídos no interior do estado do Amazonas não são portos adequados para ter a travessia de navios de grande porte que vão vir lá de Manta até Manaus, de Manaus vai para o Brasil, para todos os outros países. E também nessa mesma reunião nós falamos sobre os portos do estado do Amazonas. E na reunião ele me deixou muito preocupado relacionado à questão de recursos para os portos do estado do Amazonas. Os portos do estado do Amazonas estão à mercê. Como eu falei para ele, superintendente, infelizmente ia ser um momento de alegria para o estado do Amazonas e está sendo um momento de muita tristeza, porque os portos estão de uma forma precária, não tem um porto no interior do estado do Amazonas funcionando de forma adequada, e ele simplesmente não me deu nenhuma solução. Eu que vou buscar a solução para ele. Naquela reunião a gente ficou de fazer um levantamento aqui na comissão dos 44 portos e mandar as informações para ele, para poder eles terem ver de uma forma como que está a realidade aqui no interior do estado do Amazonas. E eu disse para ele que, pelo amor de Deus, para ele não cortar o contrato de manutenção, para não deixar essas pessoas desempregadas, que tem porto que precisa operar com 20 pessoas e só tem 5 pessoas operando. Concedo a palavra ao deputado Carlos Bessa. Deputado Roberto, muito pertinente sua fala de hoje, porque eu vejo que todos os portos praticamente já estão sem administradores. Sim. Já estão sem administradores. O DENIT precisa tomar uma decisão de fazer parceria com o governo do estado e os municípios para que possa administrar esses portos, porque senão vai tornar um caos. O porto, por exemplo, de Tefé é um porto pequeno, que já não consegue atender a demanda do município. E sem uma administração vai virar uma bagunça. Eu acredito que não só o Porto de Tefé, mas o Porto de Quari e, dentre outros, todos os portos que tem dentro do município do Amazonas. Então, a gente realmente, o DENIT, precisa tomar uma decisão coerente. E nós precisamos também pedir força junto ao governador, pedir força também junto à bancada federal. E precisamos fazer uma audiência pública. Quanto a isso, eu sugiro a Vossa Excelência, para que a gente possa realmente definir uma coisa mais certa para o interior do estado do Amazonas, porque realmente vai se tornar um caos as nossas estradas, que as nossas estradas são os nossos rios. Então, necessariamente precisamos tomar uma decisão o mais rápido possível. Concedo a parte ao deputado Serafim Correia. Muito obrigado, ilustre deputado Roberto Cidade. E complementando o que disse o ilustre deputado Carlinhos Bessa, a situação fica mais grave quando se sabe que os cargos de administradores desses portos foram extintos. Então agora não tem mais esse cargo. Portanto, não tem mais nem como nomear. Não creio que o governo volte atrás para recriar os cargos. O caminho que o ilustre deputado Carlinhos Bessa sugere, de convênios com as prefeituras ou com o governo do estado, eu acho que é o mais razoável. Agora, isso tem que ser algo muito rápido, porque nós estamos na fase da subida do rio. E o rio subindo, você tem que fazer uma série de adequações no porto, que se não forem feitas, vai arrebentar tudo e o porto vai descer pelo rio, na onda da correnteza. Lamentavelmente, Brasília não conhece, não tem ideia do que seja a nossa região, e isso é algo que vem, eu diria que antes da descoberta do Brasil, que pelo Tratado de Tordesilhas, o Brasil, a Amazônia não era Brasil. E me parece que ainda hoje a turma lá de cima pensa dessa forma, lamentavelmente. Era essa a contribuição que eu queria dar a Vossa Excelência, cumprimentando-o pela iniciativa tomada. Parabéns. Deputado Serafim Correia, deputado Carlos Bessa. Na conversa, ele falou que tem 2 modelos a adotar. Um modelo é de conveniar com os municípios e o outro modelo que já é muito utilizado aqui no Pará, de fazer uma concessão com uma empresa que administrar todos esses portos.
E de pronto eu falei, secretário, vamos tentar de uma forma mais prática e começar a tentar solucionar de uma forma mais rápida esse problema, porque infelizmente o interior do estado do Amazonas está abandonado. E fora os portos que não estão funcionando, tem outros que estão de uma forma precária. O de Monicoré, por exemplo, está uma parte em terra, uma parte no rio, de uma forma lamentável. Concedo a parte ao deputado Dermilson Chagas. Deputado Robertinho Cidade, o senhor já tem falado desse assunto rotineiramente e mostra o tamanho da sua preocupação e vejo que Vossa Excelência fala com muita propriedade. Agora, nada mais justo é ver se aquela SNPH do Estado do Amazonas, que teve problemas lá atrás na sua estruturação, ver se volta a funcionar numa nova configuração, numa nova roupagem e toma conta dos portos. É uma discussão que eu acho que vale a pena fazer com o governo atual para que ele dê uma alternativa, para que ele dê uma solução. Estatisticamente, quando várias das vezes eu tinha falado já sobre esse assunto, pela movimentação portuária, mais de 500 mil de pessoas andam pelos portos e pelas embarcações dos nossos rios do Amazonas. Agora, a sua preocupação é válida, é importante envolver o Ministério Público também para que ele use a força, as ferramentas que ele tem para que o governo tome a rédea dessa questão e traga uma solução. Porque nós sabemos que no passado tinha uma empresa e que ao longo do tempo teve vários problemas estruturais dela. Inclusive teve, na época que eu estava discutindo sobre as poligonais do nosso estado, que as Docas do Maranhão queria vir para cá, através da sua empresa, da Docas do Maranhão, vem para cá para poder fazer as poligonais e cobrar pedágio, nós impedimos através de ação do Ministério Público Federal. Então seria interessante o senhor trazer a SPNH no assunto para o governo, ver qual a possibilidade que ele tem de poder administrar essa situação. É uma sugestão, uma contribuição. Obrigado pela parte. Voltando à parte ao deputado Carlos Bessa. Ao Augusto Ferraz. Deputado Roberto Cidade, o senhor abordou um assunto muito importante e polêmico, que são os portos da nossa capital e também de todos os municípios. Eu ouvi aqui na tribuna que homens que eram ministros dos portos veio aqui, Serafim Corrêa, dizendo, gritava aqui na tribuna que mandaram 1 bilhão e 200 milhões de reais para a fabricação de portos. E eu andei em 35 municípios, eu não vi portos, nenhum porto que sejam benéficos realmente aos municípios do interior do Amazonas. Eu vi, foi ficela. O caso do que o senhor está falando, que não tem mão de obra nos portos, hoje não tem necessidade, porque não tem um porto funcionando praticamente. Só tem o de Parintins, que é do Bigacias, que ele gastou rios de dinheiro para fazer manutenção naquele porto, mas o de Iranduba não está funcionando, está parado. Aliás, todos os portos. Lábrea não tem porto, está lá um monte de ferro, deputado. Um monte de ferro lá em Lábrea. Não fizeram o porto, está lá jogado. Borba, o senhor sabe o porto de Borba. Passou 10 anos com aquela balsa ali dentro do rio, praticamente. Levaram o dinheiro, quer dizer, sequestraram o dinheiro que veio para os portos. O senhor abordou um assunto importantíssimo. Os portos nos interiores estão extremamente todos abandonados. Para que mão de obra? Como o deputado Bessa falou, nós temos que fazer uma união entre governo do estado, federal e municipal, para que os municípios, os prefeitos, tomem de conta desses portos. Porque hoje eu não vejo benefício nenhum feito por esses portos. Não vejo nenhum. O senhor abordou um assunto muito importante. E nós temos que tomar uma providência, sabe, denunciar,
Para onde foi 1 bilhão que gritavam na tribuna aqui? Realmente. 1 bilhão e 200 para construir portos. Nós temos que denunciar para onde que foi esse dinheiro. Porque os portos de Manaus, Belão, esses portos nenhum funciona. O do zero aqui da Ceasa, quando o rio seca, não tem benefício nenhum. Fica lá, é uma ladeira, o encalha o porto e fica uma ladeira lá, não tem como. Então eu parabenizo a Vossa Excelência por trazer esse assunto de tamanha importância e de grande relevância para o abastecimento do nosso estado. Nós não temos como abastecer as nossas cidades com qualidade, nós não temos portos de forma nenhuma. Nós vamos trabalhar, eu tenho certeza que nós vamos trabalhar buscando essa alternativa, essa vertente que é importante para os portos de Manaus, para o escoamento da produção e o abastecimento dos nossos municípios. Parabéns a Vossa Excelência por trazer esse assunto de tamanha importância para o estado do Amazonas. Concedo a parte ao deputado Carlos Bessa. Deputado Roberto, só para contribuir um pouco mais, deputado Serafim, deputado Augusto Ferraz e deputado Roberto. Para nós fazermos uma parceria, temos que fazer uma parceria justa, porque também não adianta colocar mais uma responsabilidade em cima dos municípios, em cima dos prefeitos. Com certeza. Porque já chega. Hoje todas as prefeituras estão sustentando praticamente os órgãos dos estados. Dentro das delegacias, os funcionários são dos municípios. Dentro do DETRAN, os funcionários são do município. E dentre outros órgãos, os funcionários do município, os prefeitos estão... Do IDAM, os funcionários do município. Os prefeitos estão com uma corda no pescoço, pronto para pular de uma ponte. Sim. Não é nem para pular de um banco, é para pular de uma ponte. Então, nós precisamos realmente fazer uma parceria onde o governo federal também contribua. E o governo do estadual também contribua. E que as prefeituras administram. Eu penso dessa forma. Ou que se contrate uma empresa e que ela administre o posto da melhor forma possível. Agora, que nós não podemos também aceitar empurrar mais uma responsabilidade em cima dos prefeitos dos municípios do estado do Amazonas, tendo em vista que eles já estão no limite das suas obrigações. Então, realmente, nós precisamos buscar uma parceria entre os três poderes estaduais, municipais e federal, para que se desenvolva um porto melhor de qualidade de toda a população amazonense. Obrigado. Muito relevante a parte dos deputados. E eu, particularmente, o modelo que eu acho que tem que ser adotado é o modelo que já é utilizado aqui no vizinho do lado, no Pará, de uma concessão para uma empresa que irá administrar todos os portos, que vai ter que ter estrutura para que, se tiver um problema, se tiver um pau, se tiver que, na seca, na cheia, movimentar o porto, ela tem a responsabilidade, não passando mais uma responsabilidade para a Prefeitura e para o Estado do Amazonas, porque os portos foram construídos com verba federal, porque normalmente o governo federal vem, constrói e deixa na mão dos municípios. Senhor presidente, eu que tenho a falar hoje. Obrigado. Obrigada, Roberto, deputado Roberto. Passamos a palavra agora, no bloco 5, do deputado Fausto Júnior. Deputado Belarmino, eu já lhe escrevi aqui, o segundo bloco já passou, mas ao final, com certeza a deputada Alessandra Campelo vai lhe chamar para o senhor ir à tribuna. TV Assembleia, canal 55.3. Bom dia, senhora presidente, senhores deputados, a imprensa que novamente vem aqui à tribuna. E apenas para reiterar o assunto abordado no pequeno expediente, em relação à parceria público-privada e também das escolas, junto com as indústrias do nosso distrito industrial, para formar alunos capacitados profissionalmente. Para complementar esse assunto, eu estava aqui conversando com a deputada Terezinha Ruins, que é uma grande fonte de conhecimento na área da educação, é realmente a grande referência, presidente da Comissão de Educação dessa casa.
Outra coisa muito importante também que nós devemos abordar seria uma parceria da UFAM, da UEA, de todas as universidades públicas, para que a gente possa fazer uma forma de comunicação dos universitários com os alunos do ensino médio também, uma vez que é muito importante que o aluno saiba de fato qual área ele tem que seguir. Esse diálogo ele também pode ser feito por parte das indústrias, de todo o comércio, para que o aluno ele tenha uma noção na prática da sua vocação, para qual rumo ele quer seguir. Então, hoje, o jovem ele sai da escola simplesmente sem rumo, sem saber o que quer fazer. Aí muitas vezes ele inicia uma faculdade, aí chega no meio da faculdade, ele desiste da faculdade, perde um bom tempo e dinheiro também, muitas vezes, se a faculdade for privada. E esse rumo, eu acredito que o Estado poderia oferecer. As pessoas que têm uma condição financeira melhor, eles têm condições de abrir essas portas, de dar essa orientação para seus filhos, mas as pessoas da periferia não. Essa iniciativa ela tem que ser por parte do Estado. Então, para concluir esse assunto, é muito importante esse diálogo entre a parte do comércio do nosso Estado, a parte industrial do nosso Estado, as empresas do distrito, junto com a SEDUC, para que todos nós juntos possamos fazer uma grande união e fazer uma oportunidade para os jovens que saem do ensino médio terem uma fonte de renda concreta. Ainda no âmbito desse raciocínio das parcerias público-privadas, já abordando outro tema, eu quero aqui citar também um outro programa que fez muito sucesso em São Paulo também e que eu não vejo por que não ser adotado aqui no nosso estado, que foi o programa implantado pelo então prefeito João Dória, que é a questão do Corujão da Saúde. Esse programa ele consiste em usar, durante a madrugada, as clínicas de imagem, principalmente, para zerar e atender as enormes filas que são formadas por exames na rede pública de saúde. Eu acredito que, pelo menos, para atender o interior, porque a população do interior vem para Manaus sem nem saber o seu diagnóstico e sem nem saber qual forma de tratamento ela precisa, de qual forma de tratamento é necessária para que seja feito a sua cura, o seu tratamento de saúde. Então, essa parceria também, uma vez que muitas coisas na saúde são terceirizadas já, por que não terceirizar também a questão da imagem, para desafogar essas filas? Eu tenho certeza que durante a madrugada, as clínicas de imagem não fazem nada, elas estão fechadas. Então, qual é o empresário que não vai querer ganhar dinheiro via um convênio com o governo do Estado, com o SUS, para usar a sua estrutura no momento em que não está sendo usada, no momento em que ela está fechada? Dessa forma, todos saem ganhando, tanto o empresário como a população também, que dessa forma nós vamos desafogar as enormes filas para os exames do nosso estado. Hoje, uma pessoa, se ela precisar de uma tomografia, por exemplo, a fila de espera, em média, dura 6 meses, e muitas pessoas precisam dessa tomografia para hoje, já. Então, essa é uma fila que gera morte, gente. Gera morte, e essa é uma das formas que nós podemos solucionar e desafogar esse grande gargalo que vive a saúde hoje, que é a questão dos exames de imagem. Eu concedo aqui uma parte ao deputado Roberto Cidade, para agregar no assunto. Deputado Fausto Júnior, é muito relevante esse tema. Isso já vem sendo adotado pelo município de São Paulo, pelo governo de São Paulo, e a gente viu que ele praticamente zerou as filas. Eu acredito que nós temos hospitais que podem dar esse suporte aqui em Manaus, como a Samel, Santa Júlia, outros hospitais que podem ajudar a contribuir no período noturno e a gente começar a diminuir esse absurdo, esse fluxo de pessoas que querem
ter o seu tratamento adequado. E principalmente aquele caboclo do interior, que viaja vários dias para vir aqui para Manaus, não sabe se vai ser atendido, não sabe quando vai ser atendido, não tem dinheiro para ficar aqui, fica na casa do parente, do vizinho, ou numa associação. Então, tenho certeza que isso é muito relevante, você tem meu apoio, isso é um projeto que nós temos que debater aqui e buscar soluções para a saúde do nosso Estado. Muito obrigado pela parte, acolho a sua parte, deputado Roberto. E é uma questão que precisa ser feita com a maior celeridade possível, porque, como eu falei anteriormente, são vidas que estão se perdendo por causa dessa demora, dessa falta de estrutura. Então, o Estado tem condições de fazer essa parceria privada com as clínicas e hospitais de Manaus, também privados, para que a gente consiga desafogar essas filas e, com isso, com certeza, salvar muitas vidas. É isso que eu tinha a dizer, senhora presidente. Encerrando o bloco 5, passamos para o bloco 6, PSB, PDT, PT, PSDB, e a palavra está franqueada ao deputado Serafim. Ouça a Rádio Aliança Senado FM 106,9 MHz. Música e informação. TV Assembleia, o exercício da sua cidadania na democracia. Bom dia, 8h30 da manhã, 5 da tarde, Alien Notícias. Reprise a partir das 8 da noite. O telejornalismo é uma prioridade da sua TV Assembleia, uma emissora do Poder Legislativo Estadual. Senhor presidente, senhora presidente, desculpe, deputado Terezinha. Senhores deputados, ilustres deputadas, eu recordo que logo no início dos trabalhos eu abordei aqui a questão da extrema terceirização dos serviços públicos de saúde e defendi, em primeiro lugar, a convocação daqueles que haviam sido aprovados no concurso público 2014 e que estava prestes a se vencer. Em segundo lugar, que fosse realizado um novo concurso público para preencher todos os claros e substituir as empresas que alugam mão de obra. Eu fico muito feliz, muito alegre, pelo anúncio do governo do Estado ontem, de que até a próxima segunda-feira, todos os restantes 774 candidatos aprovados e classificados serão chamados. E dessa forma, serão preenchidos cargos que estão vagos por aposentadoria, por falecimento e substituição daqueles de regime temporário. Eu quero mais. Eu quero que seja feito agora o novo concurso para substituir as empresas que alugam mão de obra, que estas empresas terminam inflacionando o mercado, terminam causando um desequilíbrio na própria folha de pagamento, porque a empresa que aluga mão de obra conta para fins da lei de responsabilidade fiscal como se fosse folha de pagamento, embora ali esteja embutido o lucro da empresa. Então, duas coisas. A primeira, meus cumprimentos ao governo do Estado pela decisão de chamar os aprovados no concurso, que tiveram uma luta muito grande, sofreram 4 anos, foram 4 anos de lutas, e eu me recordo muito bem de que eles estiveram no plenário desta casa por várias vezes, mereceram o apoio de toda a casa. Eu destaco aqui o apoio da deputada Alessandra Campelo, que sempre se manifestou a favor da causa deles, não poderia omitir esse fato, bem como de outros colegas que, inclusive, não estão mais aqui conosco, como o nosso querido deputado
Vicente Lopes. Mas tem o segundo momento, que eu também quero reiterar o meu apelo, que é a realização de um concurso público que vire de uma vez por todas a página da terceirização excessiva de mão de obra que exerce os serviços de saúde na nossa rede, elevando em muito o custo da operação, o custo dos serviços prestados. Era essa a minha contribuição nesta manhã de quinta-feira. Muito obrigado, senhora presidente, muito obrigado, ilustres deputados e deputadas, pela atenção. Eu passo a palavra agora, o deputado Belão havia solicitado. Como eu seria a próxima, deputado, eu concedo um tempo ao senhor. Não pode ir para a tribuna, logo em seguida eu irei. Terças, quartas e quintas, sessões plenárias abertas ao público. Compareça e fiscalize de perto a atuação de seu deputado. A Assembleia Legislativa do Estado é sua verdadeira ressonância popular, cuidando da nossa gente. Senhora presidente, deputada Terezinha Ruiz, senhores deputados, serei breve no uso da tribuna nesta manhã de quinta-feira, apenas para a questão de fazer justiça, deputado Dr. Gomes. A grande imprensa do nosso Estado hoje anuncia de maneira categórica, firme, do compromisso honrado do governador Wilson Lima para com os concursados da Suzan de 2014. E o que é importante mencionar, deputado Abdala, é que este concurso público, com mais de 4.000 aprovados, nesta data em que se expira o prazo de validade do concurso público, o governo, também com a contribuição decisiva do vice-governador, doutor Carlos Alberto, quando secretário de Estado da Suzan, e numa audiência que tive a oportunidade de procurá-lo, ele assegurava de que o restante dos aprovados no concurso de 2014 seriam convocados antes do término da validade do concurso. E a validade do concurso se encerra no dia 16 de abril. E a grande imprensa do nosso Estado hoje publica que é uma decisão do governador Wilson Lima, com certeza embasado em estudos de viabilidade econômica e técnica, no aspecto jurídico, a convocação de 774 servidores concursados de 2014 para atender, presidente, não apenas a Grande Manaus, mas também o interior do Amazonas. Com isso, o governo encerra a convocação de aprovados no concurso, que é um grande resultado, se não eu diria sui generis, mas, deputado adjunto, resultados plausíveis, porque, na verdade, os concursos são realizados, se chama uma determinada parcela de aprovados, depois cai no esquecimento, e aqueles que foram aprovados ficam aí na saudade e na esperança de que no próximo venha a ser contemplado. Agora não. A promessa do secretário, do vice-governador, no exercício da função de secretário, assegurou de que todos aprovados no concurso seriam convocados antes do término do prazo de validade. E é o que se comprova na grande imprensa hoje, com o chamamento de 774 profissionais aprovados em concurso para a Suzan. E o que é importante, deputado Álvaro Campelo, o que é importante, que Vossa Excelência tem uma facilidade dos microfones,
por ser um comunicador de massa, aplaudido. O que é importante é que isso haverá de minimizar os problemas que o governo vem enfrentando no que diz respeito à terceirização de funções públicas para servir a Suzam pela iniciativa privada. Na medida que o governo convoca profissionais técnicos e administrativo para suprir a sua necessidade, com certeza ele está fazendo com base na lei de responsabilidade fiscal, mas também desafogando as possibilidades de aumento de necessidade de terceirizados. E aí vai ocupando legalmente a função pública através daqueles que se submeteram a uma avaliação de conhecimento e de provada competência no concurso público realizado. Eu ouço inicialmente o deputado adjunto para depois ouvir essa voz firme e candente do deputado Dr. Gomes, que tem se revelado o interlocutor do nosso governo. Eu digo nosso governo, porque eu também dou sustentação ao governo em tudo aquilo que é de interesse do povo amazonense, e foi para isso que ele foi eleito. Eu concedo a palavra inicialmente ao deputado adjunto Afonso, líder do PDT. Obrigado, deputado Bellarmino, mas é muito oportuno, deputado, Vossa Excelência vir à tribuna e fazer esse registro. Esses 774 concursados aguardam há muito tempo, mais de 4 anos, e a promessa do governador em cumprir. Por quê? Não teria sentido fazer um outro concurso, porque essas pessoas são necessárias, porque, como disse Vossa Excelência, tem muitos terceirizados e que esses terceirizados muitas vezes não têm o compromisso que aquele funcionário público concursado tem, porque vai seguir carreira. Então eu acho que o governo cumpre uma promessa importante, talvez uma promessa de campanha, depois uma promessa dos seus 100 dias de governo, mas o importante é que essas pessoas que passaram no concurso e que hoje serão contratados pelo Estado. E eu vejo, se amanhã essas pessoas, se fosse preciso, o governo faria um outro concurso, mais recursos seriam gastos, certamente, para fazer um novo concurso, deputado Gomes, não tenho dúvida disso. Se o governo optasse porque não chamar agora e depois fosse fazer um outro concurso, certamente o Estado teria muito mais despesa, porque ia fazer um outro concurso. Então é muito coerente, é responsável o que o governador faz, o vice-governador, de chamar essas pessoas. E eu vejo, por exemplo, na minha região, no Purus, muitos ainda aguardam. Tem o Hospital de Pauini lá, tem pessoas que foram concursadas e que aguardam há mais de 4 anos, da mesma forma, Canutama, Itapauá, Lábrea, Boca do Acre. Então, essas pessoas, esses concursados que acreditaram que seriam chamados e que se esforçaram, tiveram custo, hoje o governo, ao chamar essas pessoas, além de suprir a necessidade na própria cidade, ou mesmo aqui em Manaus, vai também reparar um erro que há muito tempo deveria ter sido reparado, em vez de estar contratando pessoas terceirizadas. Parabéns, Vossa Excelência, pelo seu discurso, parabéns ao governo que, em tão boa hora, faz essa chamada a esse concursado. Eu incorporo a parte de Vossa Excelência, o meu pronunciamento nesta manhã de quinta-feira, e na sequência eu ouço essa voz reveladora no plenário da Casa do Dr. Gomes, como um tribuno tem se revelado. Deputado Bellarmino Lins, obrigado pela sua parte, principalmente pela sua sensibilidade de ter primeiramente concedido a parte ao deputado adjunto Afonso por questão de idade, e eu reconheço que a parte foi concedida por uma questão de idade. Parabéns pela sensibilidade que acompanha Vossa Excelência. Mas eu quero contribuir com o seu discurso, dizendo que é um compromisso do governo atual o chamamento dessas quase 800 pessoas que estudaram, se prepararam, gastaram dinheiro, recursos, tempo e sonham fazer parte dos servidores públicos do Estado na área da saúde. E apenas para ressaltar,
que esta é a 11ª chamada do concurso, que foi homologado em abril de 2015 e tem validade até 16 de abril, agora, já na semana que vem. E o governo, numa responsabilidade, num compromisso com a saúde pública do nosso Estado, o ex-secretário Carlos Almeida, quando ali estava, preparou todas as condições na Suzam, do ponto de vista legal, todos os pareceres jurídicos e administrativos, para que, antes da expiração do prazo, que é 16 de abril, ele possa chamar até o último concursado, cumprindo assim, demonstrando assim, que a gestão do governo é compromissada com a melhoria no serviço público, em especial na saúde. Esses 774 funcionários, podemos chamá-los assim, dos servidores públicos, eles serão convocados para ocupar o cargo na Suzam, na sede e nas demais unidades em Manaus, além das fundações de saúde, que precisa preencher determinados cargos que estão vagos por morte, por aposentadoria, por pedidos voluntários de demissão, indo trabalhar em outros segmentos da sociedade. E esse concurso, realizado em 2014, classificou, deputado Bellarmino, 9.345 candidatos. E no final de 2018, todos os classificados para cargos no interior, na área da saúde, foram chamados, totalizando assim 2.446 convocados para o interior do Estado, que ocorreu no final de 2018. E agora o restante, que somam 774 candidatos, como bem já colocou Vossa Excelência, estão sendo chamados para melhorar o aparelhamento da saúde da capital, porque assim irão desempenhar suas funções na capital. E temos certeza que esse é o esforço do governo, o compromisso do governo para melhorar o serviço de saúde através do chamamento desses concursados. Parabéns ao governo e também parabéns a Vossa Excelência, que traz esse tema muito importante para dar alegria a quase 800 famílias que terão agora a oportunidade de trabalhar. Isso é geração de emprego, compromisso do governo atual. Eu incorporo a parte de Vossa Excelência o meu pronunciamento, doutor Gomes, lembrando de que o deputado Serafim tem sido um defensor intransigente da realização de concursos públicos e os devido preenchimento das vagas. Com isso, minimizando a necessidade, ou reduzindo a necessidade de permanência dos terceirizados, oportunidade em que, através do concurso, se oferece a todos em igualdade de condições. De tal forma que é um avanço significativo, deputado doutor Gomes. Sem dúvida, é um item que se soma aos resultados do governo por ocasião dos 100 dias de percurso ou de transição na sua administração. De tal forma que eu parabenizo o governador pela iniciativa, parabenizo o vice-governador, à época que anunciava esse compromisso de convocação dos aprovados no concurso, do restante dos aprovados no concurso, finalizando os aprovados no concurso da Suzam de 2014, e seria interessante que o líder da oposição tivesse aqui para ouvir esse depoimento, que quando eu vim à tribuna falar no dia 13 de março, de que o vice-governador, no exercício da função de secretário, revelava o compromisso do governo
Wilson Lima, de convocar os aprovados no concurso, ele criou uma certa dúvida quanto à veracidade dos fatos. Então seria bom e interessante que ele estivesse aqui para ouvir de que não apenas uma falácia, mas uma realidade. Palavra dada do vice-governador, palavra honrada e cumprida com a convocação de 774 funcionários aprovados no último concurso público. Senhora presidente, eu vou me apressar para concluir, em razão da deliberada concessão do tempo já passado a fase. A deputada Terezinha reconsiderou meu apelo para vir, e Vossa Excelência, deputada Alessandra, quando eu usava esta tribuna para mencionar o compromisso do vice-governador, Vossa Excelência foi uma voz firme em dizer que acreditava na palavra do vice-governador secretário, porque ele também já teria lhe revelado esse mesmo conteúdo de que o governo convocaria o restante dos aprovados antes do encerramento da validade do concurso. Eu parabenizo o vice-governador, quando na função que tomou todas as medidas nessa direção, e Vossa Excelência, diferente da voz da oposição pequena, do deputado Wilker, lamento ele não estar aqui, mas se precisar eu repetirei na sua presença, sem nenhum desrespeito. Ele duvidava quanto ao acontecimento, porque me parece ser raro esse acontecimento de ser chamado os últimos de um concurso público. De tal forma que eu encerro minha participação com relação a este item e passando para um segundo item de maneira muito sucinta. Eu fui procurado pelo grande administrador, gestor público interiorano, um homem de bem, um homem que tem pautado as suas ações no que diz respeito ao interesse público e interesse coletivo. Eu me refiro ao prefeito da cidade de Tocantins. É claro e evidente que em todas as assembleias, câmaras municipais, você tem situacionista e oposicionista. É natural, faz parte do processo democrático. A democracia, ela só se instala e subsiste com a participação da oposição e da situação. Senão viraria uma casa de orações, deputado Álvaro Campelo, onde apenas todos fossem situacionistas, acabaria os parlamentos virando uma casa de orações. É importante a participação da oposição, é importante a participação dos independentes, desde que sejam de maneira coerente, respeitosa e contributiva. Então, o prefeito, que nós chamamos popularmente de Curica, é um homem do bem. Jamais ele ameaçaria a vereadora no exercício da sua função, que o povo lhe consagrou nas urnas, ameaça de morte ou de agressão física. Primeiro, porque seria uma covardia um homem da estatura do Curica tentar, deputado Cidade, agredir uma jovem vereadora, talentosa vereadora, e que tem um assento na Câmara pela mesma força que o levou para prefeito da cidade. Ele elaborou uma defesa às acusações que lhe foram sacadas, e vou distribuir para a imprensa as palavras do senhor prefeito, onde se defende de que não, em nenhum momento, houve por parte dele qualquer tipo de ameaça à integridade física da vereadora Suelen. Ao contrário, respeita no exercício da função. Agora tem, consequentemente, deputado Augusto Ferraz, aqueles simpatizantes apaixonados que falam como se fossem porta-vozes de quem tem no poder ou de quem tem o poder. E pode ter feito qualquer tipo de ameaça, mas não com a participação do prefeito, que é um homem de boa índole e é um administrador coerente. De tal forma que ele faz a sua defesa, eu vou encaminhar uma cópia para a direção da Assembleia, a mesa diretora da Assembleia, uma cópia da defesa que ele faz, colocando os seus argumentos, item por item, para poder a opinião pública analisar no que diz respeito ao que fora acusado com relação a essa vereadora da cidade de Tocantins. O prefeito, repito, popularmente Curica, eu até, deputado
Augusto Ferraz. Eu lembro, e Vossa Excelência é um homem que tem uma linguagem fácil de ser entendida, no interior do Amazonas, na campanha memorável do Curica para prefeito da cidade de Tocantins, eu usava o palanque e dizia: aqui não terá vez, nem papagaio, nem arara e nem periquito, vai dar Curica para governar Tocantins. Eu que dei o Curica para governar Tocantins, mas ele é um homem de bem, nada de ofensa e de transgressão à pessoa humana. Tenho dito, senhor presidente. Obrigada, deputado Belarmino. Está inscrita agora a deputada Terezinha Ruiz, pelo grande expediente. Ouça a Rádio Aliança Senado, FM 106,9 MHz. Música e informação. Bom dia a todos, deputados e deputadas, a imprensa aqui presente, servidores. É meu dever, como parlamentar e como presidente da Comissão de Educação, esclarecer qualquer situação que diga a respeito ou de interesse da população. Portanto, estamos acompanhando o desempenho, os trabalhos realizados dentro da SEDUC, principalmente, porque sempre foi uma área mais forte da minha atuação, a educação, e também pedir para que o secretário de Educação, deputado Luiz Castro, o secretário executivo Luiz Fabian, nos desse informações sobre a distribuição da merenda no interior. Então, além dessas informações verbais, eu quero também mostrar à população, porque tem o direito a saber, é preciso esclarecer o que está acontecendo na distribuição da merenda. Então, foram nos mandadas algumas fotos que nós vamos pedir para que seja colocado no telão e dizer o seguinte: a nota que foi enviada para mim diz o seguinte: a gestão anterior desprogramou o envio da merenda para as calhas mais distantes. E essa programação foi atrasada por 15 dias, pois eles não pediram os itens dos fornecedores, que deveria ser feita uma programação bem antes. Isso eu sei porque é de praxe. Novembro para dezembro já se programa o que vai ser utilizado no ano seguinte, até porque a infraestrutura do nosso estado é totalmente diferente, depende de barco, depende de caminhões, depende de balsas, e com isso muitas vezes dificulta a chegada, mas está aí as fotos que foram mostradas. Ainda dizendo a nota, e nem pagaram os mesmos fornecedores. Quais foram as soluções tomadas pela SEDUC? Primeiro, notificaram todas as empresas e fornecedores e garantiram o envio da primeira remessa, que já está sendo mostrado aí a chegada no município. Os municípios mais distantes, como Guajará, Envira, Itamaraty, Eirunepé, estão recebendo desde ontem. O atraso ocasionado pela gestão anterior nos fez tomar outra medida, que foi depositar na conta das APM6 um valor para aquisição de itens de merenda até que a balsa chegasse. Então, a SEDUC está dizendo que depositou na conta das APM6, que isso já vem sendo um trâmite de outras administrações para os itens de emergência no próprio município. A segunda remessa da merenda já foi enviada para a calha do Juruá, Purus e Alto Solimões. Como mostra aí, como está colocado, estes itens foram enviados agora e que já chegou no município que eu citei. Também já depositaram mais recursos para as APM6 adquirirem itens pelo programa PAG, que é um programa do governo federal, que alguns municípios adequam à sua realidade, tendo em vista que Manaus realmente, aliás, o Amazonas, precisa ter todo esse entendimento e essa flexibilidade. Um outro assunto que eu quero esclarecer é sobre a greve dos professores. Ontem nós estivemos falando, greve não faz bem a ninguém, não deveria acontecer. E eu tive a oportunidade de conversar com o vice-governador, que me recebeu ontem à tarde, o vice-governador Carlos Almeida, e eu passei da minha preocupação. O sindicato, por sua vez, ele quer ter uma conversa com o governo, isso é natural.
porque é uma aproximação onde o sindicato vai colocar toda a sua proposta, mas o governo, que tem os dados na mão, que sabe o quanto é a sua responsabilidade, pode entrar com uma contraproposta. Então, ficou muito claro que o vice-governador Carlos Alberto vai os receber, inclusive deve ter marcado para hoje um encontro entre o sindicato e a sede do governo, com a presença do deputado Luiz Castro, secretário de Educação, com a presença do secretário de Finanças, Alex, e nós esperamos que seja um consenso e de bom relacionamento entre o sindicato e a nossa instituição SEDUC. Isso faz de bem para que a gente possa entender que o professor precisa ser valorizado, que o professor precisa ganhar melhor e que essas perdas salariais não fiquem acrescidas diante de um período bem grande que até agora não foi recuperado. Então, nós torcemos pelo bom entendimento, pelo bom relacionamento e que pela a justa causa que é investir na educação. E também eu quero aproveitar, deputado Serafim, demais deputados, hoje nós teremos uma sessão especial pelos 150 anos do Colégio Estadual, um dos primeiros colégios do Amazonas que ofereceu o atual ensino médio, que naquela época chamava-se ensino acadêmico. E eu fui aluna do Colégio Estadual, fazia o clássico, que foi um curso que abriu muito o meu conhecimento para as letras, para a arte. Isso faz com que a gente tenha um gosto maior pela a parte do ensino humano. Hoje nós estaremos recebendo algumas autoridades, hoje em destaque do Amazonas, que também foram alunos do Colégio Estadual. Por isso, convido a todos e a gente deseja que seja uma sessão especial saudosista, porque, de fato, quem passou por lá nunca esquece. Fica marcado o Colégio Estadual, os bons e maravilhosos professores que lá marcaram sua presença, deram todo o seu conhecimento, e a Praça da Polícia, que muitas vezes era palco de várias manifestações dos alunos que gostavam de política já naquela época. Então, era o nosso convite para hoje. Muito obrigada. TV Assembleia, canal 55.3. Sistema digital aberto, 99.6 pela NET. Próximo bloco, MDB, PPS, PRP e DEM. Única inscrita, a deputada Alessandra Campelo. A senhora tem 25 minutos. 20 minutos, perdão. Bom dia, senhoras deputadas, senhores deputados, imprensa que nos assiste, servidores e servidores desta casa. Presidente, eu acho que o deputado doutor Gomes pediu inscrição, não tenho certeza, mas eu também não utilizarei de qualquer forma todo o tempo. Eu recebi ontem com bastante preocupação a informação de que há mais de 80 obras, paralisadas aqui no Estado. São mais de 836 milhões que estão paralisados. Isso foi um relatório apresentado pelo Tribunal de Contas do Estado após minuciosa pesquisa. E isso me preocupa muito, deputado presidente Fausto, pelo fato de que não são simplesmente obras paradas, são empregos que deixam de ser gerados, no nosso Estado, são obras que poderiam estar sendo usufruídas pela população, e há obras emblemáticas, como, por exemplo, deputado Ferraz, a cidade universitária do Iranduba, que eu denunciei várias vezes durante o governo do ex-governador cassado José Melo, a paralisação daquela obra. Aquilo ali virou um grande cemitério de obras, de estacas, de colunas. Quando eu estive lá a última vez, só tinham os cachorros, abandonados, inclusive. Até informar para a deputada Joana, para ver se eles ainda estão lá.
Mas eram os únicos que tinham lá, os únicos seres vivos que tinham naquela obra eram os animais da floresta, os pássaros, os cachorros que estavam lá, e não tinha ninguém, nem vigia. A obra estava completamente abandonada. E de lá para cá, já foram 3 governadores, e a obra permaneceu abandonada. Então, é importante que o governo do Estado encare de frente esse problema. Eu vou solicitar uma audiência com o secretário de Infraestrutura do Estado, para que ele dê um posicionamento sobre um cronograma. Por telefone, eu já fui informada pelo secretário executivo da pasta, da CEINFRA, que há um cronograma para a execução dessas obras, para a retomada das obras. No entanto, isso precisa ser informado, porque a população está lá no município, vê aquele dinheiro ali desperdiçado em obras, a população precisando, muitas vezes, das obras com urgência, e a gente fica sem resposta. Eu acho que o governo, que já preparou um cronograma de retomada, precisa reforçar a sua comunicação. Eu acho que o governo não está se comunicando bem, né? Ele precisa reforçar e melhorar a sua comunicação para que as pessoas saibam o que vai ser feito. Eu quero aqui, deputado Fausto, parabenizar o Tribunal de Contas por ter feito esse levantamento e dizer que não é a primeira vez que o ex-governador Amazonino Mendes deixa um cemitério de obras abandonadas. Eu lembro que quando eu trabalhava nesta casa, como assessora, no ano de 2002, eu acredito, eu fiz um trabalho de pesquisa sobre as obras que estavam paralisadas na cidade. Salvo engano, eram mais de 100 obras abandonadas que o ex-governador Eduardo Braga assumiu, herdou. Só de escolas, eram mais de 50 escolas abandonadas que o ex-governador Eduardo Braga, o atual senador, recebeu do governo de Amazonino. Foram 2 governos e ele deixou mais de 100 obras abandonadas. Em 2012, o ex-prefeito, então prefeito Amazonino Mendes, também deixou para Arthur Neto, o atual prefeito, 56 obras abandonadas. E agora ele sai do governo, e aí eu quero aqui dizer que a culpa também não é só dele, porque ele herdou muitas dessas obras do governo Melo, e deixa aí quase 100 obras abandonadas. Então ele é recorrente, a assessoria dele nessa área não funciona bem, eles são recorrentes em abandonar obras. E o pior, muitas dessas obras, com parte do seu pagamento já executado, não condizente com a obra realizada. Então, as informações que eu tenho lá da CEINFRA são as piores possíveis sobre o estágio dessas obras, em relação a você bater os dados do cronograma de pagamento com o cronograma de execução. As coisas são terríveis, as informações. Há obras, por exemplo, com mais de 50% pago, que não chega a 5% que tem na planilha de medição. Então, é importante que o governador Wilson Lima seja muito rápido em dar uma resposta, porque a população não quer saber de quem é a culpa ou não, a população quer uma solução para os problemas. Nós, aqui na Assembleia, estamos prontos a ajudar. Nós temos aqui uma comissão de obras públicas, deputado Belarmino Lins, mesmo que se pronunciou agora há pouco, tem muita experiência nessa área. Nós temos uma assessoria técnica. Se o governo precisar de ajuda, a gente está aqui para ajudar a fazer acontecer. Agora, a gente não pode simplesmente ficar de braços cruzados, porque o povo precisa dessas obras, em especial no interior. Não tem um deputado aqui que não vá no interior, que chegue lá e seja cobrado pela população. E nós somos cobrados muitas vezes, deputado Belarmino, como se nós fôssemos o executor da obra. Eu concedo uma parte ao deputado Belarmino Lins. Senhora deputada presidente, vice-presidente, a contribuição, sem dúvida, da Egrégia Corte de Contas do Estado, no que diz respeito a este levantamento sério e responsável, quanto a obras inacabadas, tanto na Grande Manaus como no interior do Amazonas, sem dúvida, é uma contribuição excelente para o nosso governo, para o atual governo, no sentido de que possa identificar também, localizar, identificar, e, se for o entendimento, retomar as obras como uma forma
de dar a destinação desse bem público à sociedade interiorana ou da Grande Manaus. Evidentemente que nós temos, por exemplo, obras acabadas até, eu vou citar em 2 municípios, eu vou citar em Jutaí, tem um núcleo da UEA, se não me falha a memória, a obra está acabada. Tem o núcleo da UEA na cidade de Apuí, concluída, pronta para ser inaugurada, já há algum tempo, quase 1 ano, obra concluída, acabada. E que há necessidade da UEA assumir a posição e fazer funcionar este núcleo de conhecimento ampliado para a juventude estudiosa dessa cidade. São 2 municípios que as obras estão concluídas, mas o levantamento, com o volume de obras inacabadas e com o volume de recursos aplicados e não concluídas as obras, isso é uma premissa de prejuízo para o Estado. É uma premissa de desalento para a sociedade interiorana em saber se as obras serão ou não concluídas. Porque se elas foram concebidas, evidentemente que tinham um sentido de atender a sociedade. Essa contribuição, e a senhora faz uma lembrança que é plausível. Como presidente da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Patrimônio, eu vou formalizar um requerimento para que a mesa diretora solicite da Egrégia Corte de Contas uma cópia desse levantamento que o Tribunal, de maneira responsável e séria, realizou para o conhecimento da nossa comissão e a gente começar também a dar a nossa contribuição como órgão, como poder fiscalizador, que é a Assembleia do Amazonas, como a Assembleia de todo o território brasileiro. De tal forma, eu quero cumprimentar a Vossa Excelência. E quanto a pouco eu trazia a notícia, a boa notícia que se incorpora aos 100 dias de administração do governador, que é a convocação de 774 funcionários aprovados em concurso público, que não tem QI, é a capacidade medida na prova, na realização da prova, chega ao final. E agora Vossa Excelência traz à tona também uma notícia importante da identidade de obras inacabadas na Grande Manaus, no interior, e que precisa de uma decisão para a sua continuidade ou apuração de responsabilidade de quem deu causa e não concluiu a obra. É a minha contribuição ao discurso de Vossa Excelência, que é sempre uma alegria ter a oportunidade de apartear a aguerrida parlamentar Alessandra Campelo, que não tem nada a ver com um grau de parentesco com o Álvaro Campelo, pelo menos que eu saiba. Se tiver, vamos ter que fazer Campelo, árvore genealógica para... De tal forma que eu quero cumprimentar a Vossa Excelência pelo assunto trazido à tribuna do povo amazonense, por considerá-la relevante do ponto de vista de apuração e de conhecimento. Obrigada. Incorporo integralmente a parte do deputado Belarmino Lins, que gostaria de subscrever seu requerimento, deputado Belarmino. E acho importante a comissão que o senhor preside fazer esse acompanhamento, inclusive, se for o caso, se tivermos que fazer adaptações ou mudanças na LOA, na LDO, né, nós ouviremos Vossa Excelência. O que nós não podemos é deixar essas obras paralisadas. Queria sugerir também que nós fizéssemos uma reunião com o secretário de Infraestrutura, ou na CEINFRA, ou no seio da sua comissão, né, não é uma audiência pública, é uma reunião de trabalho para a gente verificar de que forma a Assembleia pode contribuir como tem contribuído. Eu concedo a parte ao deputado Álvaro Campelo. Deputada... Que não é meu parente, mas não seria maior orgulho se fosse também, né? Mas dizem que a família Campelo vem toda da mesma raiz, então em algum lugar a nossa árvore genealógica se encontra. Deputada Alessandra Campelo, acho que esse microfone, agora sim, melhorou um pouco mais. Eu quero parabenizar a vossa iniciativa de tratar de um tema que, sem dúvida alguma, é uma das maiores demandas e revoltas do povo do interior do Estado. São as obras paralisadas. É o cidadão verificando que o dinheiro do seu imposto, ele não está sendo empregado. É a sensação de impotência porque uma obra paralisada, quando ela é retomada, ela custa ainda um valor muito mais alto para os cofres públicos. E eu quero aqui, aproveitando o ensejo, reforçar
o apelo que eu fiz da tribuna desta casa a respeito de uma obra paralisada também, deputado Belarmino Lins, da UEA, no município de São Sebastião do Atumã. A obra está concluída, o prédio espaçoso, bem construído, com móveis, com split, com o corpo docente do município esperando para poder entrar no prédio e começar as suas atividades. Infelizmente, deputada Alessandra, hoje os estudantes de São Sebastião do Atumã, eles estão tendo aulas num colégio estadual que não oferece as condições necessárias. Segundo eles, sequer eles podem ter acesso ao banheiro do colégio, né, os alunos que estudam à noite. E, por exemplo, alunos do curso de matemática que passaram no vestibular da UEA em 2017, até o presente momento também não iniciaram o seu curso. Nós tivemos uma reunião com esses estudantes e o vice-prefeito do município de São Sebastião do Atumã, e nós vimos a aflição desses estudantes que correm o risco, inclusive, de não terem mais a continuidade do curso, o início do curso, porque muitos já viajaram, muitos já desistiram, outros já se matricularam em outras universidades, outros vieram para Manaus porque perderam a esperança de que este curso vai ter início. Então, estou aqui reforçando o apelo, em nome dos moradores de São Sebastião do Atumã, para o governo do Estado e para a UEA, que tome as medidas necessárias, porque o prédio está se deteriorando. Daqui a pouco o prédio, né, ele vai ter que ser gasto um valor muito maior do que já foi empregado, e é desperdício de dinheiro público. A vossa iniciativa e a vossa sugestão de nós termos uma reunião com o secretário da CEINFRA é excelente, e na qualidade de vice-presidente da Comissão de Obras Públicas e Serviços também, eu já assino embaixo aí, concordo com a vossa iniciativa. Parabéns, deputada. Obrigada. Incorporo a parte do deputado Álvaro Campelo. E sobre a UEA, deputados, eu estive recentemente numa visita institucional na reitoria, com o doutor Cleinaldo Costa. O próprio reitor tem uma preocupação grande com a situação dessas obras que estão paralisadas e algumas que não puderam ser ainda inauguradas, porque isso também envolve o custeio, né, enfim, da manutenção desses prédios depois, de toda a equipe, né, que vai ter que trabalhar no prédio. E ele solicitou, deputado Álvaro, uma reunião conosco aqui na Assembleia para falar sobre a UEA, trazer as pautas da UEA, e eu vou solicitar ao presidente, na verdade já solicitei, mas semana que vem é uma semana curta e também viagens do presidente, não conseguimos, enfim, conciliar as agendas, viagem do reitor, no caso. Mas a nossa ideia é, após o feriado da outra semana, a gente trazer aqui o reitor com uma equipe técnica. Ele quer falar sobre vários projetos da UEA. Eu fiquei muito feliz com as informações que eu obtive lá. A qualificação dos nossos professores. Nós somos um dos centros que, proporcionalmente, no país, eu acredito que tem um maior número de doutores, não em números absolutos, mas proporcionalmente falando. Nós temos muitos mestres, nós temos um corpo administrativo muito qualificado. E quero aproveitar, ao falar da UEA, dizer que nós teremos essa reunião, que logo, logo será marcada essa agenda. Quero aproveitar também, deputado Belarmino, para fazer... Eu faço críticas, mas quando tem que ter elogios, eu faço também. Quero fazer um elogio aqui ao vice-governador, doutor Carlos Almeida, pela convocação dos concursados da Suzam. Eu sei que isso era um compromisso dele, desde quando atuava como defensor, e foi um dos que mais atuou, um dos agentes públicos que mais atuou nessa causa. Nós estamos muito felizes com a convocação dessas pessoas, e eu sempre disse que não seria diferente, que o doutor Carlos Almeida teria esse compromisso. Quero aqui também ressaltar a atuação do doutor Carlos Almeida em relação ao UEA. Ele tratou em poucos dias que eu procurei
após tê-lo procurado, sobre a questão do pagamento da 4ª parcela do escalonamento da UEA, que deveria ter sido pago ainda em 2018, e ele imediatamente convocou o secretário de Fazenda, convocou a equipe técnica da UEA, fez os cálculos, verificou que havia possibilidade, imediatamente autorizou o pagamento dessa 4ª parcela do escalonamento que os servidores da UEA tanto esperavam. Da mesma forma, em relação à polícia, procurei o vice-governador sobre a questão da polícia militar, Corpo de Bombeiros. Já fizemos uma negociação onde tudo está inserido. As databases que estavam atrasadas, parceladas, a deste ano, o auxílio fardamento e, inclusive, as promoções. Então, assim, o Dr. Carlos Almeida tem sido muito ágil em resolver vários problemas. Acho que falta, aí vai uma crítica, uma equipe técnica mais ágil dentro da Suzam. Vejo a secretária CEA Capital, a secretária da CEA Capital muito empenhada. Eu a conheci, conversei com ela, na verdade já a conhecia, mas nunca havia conversado. Vejo o secretário do Interior também muito empenhado e conseguindo avanços, mas acho que há questões dentro das próprias unidades de saúde, talvez alguns diretores, enfim, e dentro da Suzam há, não sei se um boicote, ou se é uma equipe que talvez não esteja funcionando na velocidade do pensamento do governo, em especial o Dr. Carlos Almeida, que é uma pessoa muito ágil. Então, há que se fazer ajustes dentro da Suzam, porque eu vejo os secretários executivos, capital, interior, muito empenhados em resolver problema, mas parece que algumas coisas têm uma dificuldade para andar. Então, são ajustes de qualquer nova administração. O governo federal mesmo, acho que já trocou 3 ministros, se eu não me engano, né? Enfim, então essas coisas são complexas. Às vezes você troca uma pessoa, a outra não funciona e às vezes tem que trocar dentro da administração mesmo. Nós, deputados, nós estamos aqui prontos a colaborar, né? A colaborar para que as coisas funcionem. Nós temos aqui, metade da Assembleia foi renovada, são deputados jovens, inclusive na idade, né? Alguns até sem experiência política, parlamentar, mas são pessoas totalmente disponíveis a ajudar o governo. Então, eu acho que nesse balanço de 100 dias do governo Wilson Lima, há situações, há áreas onde a população em geral esperava talvez um avanço maior e há áreas onde avançou mais do que o esperado, né? Mas eu acho que isso é normal e é de ajuste de qualquer administração. Né, o que eu acho que tem que haver aí é uma união de forças, as pessoas têm que caminhar na mesma direção. As coisas estão bem? Não, porque foram encontradas numa situação muito ruim. Por exemplo, a SEMA tinha 10% de abastecimento, hoje tem mais de 50%. É o ideal ter 50%? Obviamente que não é, mas a gente tem que ver que eles partiram de uma base de 10% e já ultrapassaram 50%. É isso que a gente tem que ver. É o que a população quer? Não, a população quer de 90% a 100% de abastecimento na SEMA, com todos os hospitais e a rede abastecida. Isso vai ser feito, eu acredito muito que vai ser feito, mas não vai ser tão rápido como nós precisamos. Então, se toda a equipe não tiver azeitada e funcionando, isso acaba atrasando ainda mais. Então, eu quero parabenizar as pessoas que estão empenhadas, mas quero dizer que algumas coisas precisam ser corrigidas e que o governo, no que tiver que corrigir e melhorar para a população, vai ter o nosso apoio. Por fim, senhores, essa era a minha fala, eu agradeço a atenção. Muito obrigada. Obrigada, presidente. TV Assembleia, canal 55.3, Sistema Digital Aberto, 99.6 pela NET. Uma emissora do Poder Legislativo Estadual. Ouça a Rádio Aliança Senado, FM 106,9 MHz. Música e informação. Bom dia. Sendo assim, encerro o grande expediente e transponho os trabalhos à ordem do dia, dou a pauta como lida, encaminho os 60 requerimentos deferidos pela mesa, solicito que sejam encaminhados aos seus destinatários, os 4 projetos
encaminhou às comissões para parecer. E dessa forma, dou por encerrada a reunião ordinária do dia e convoco para a reunião de amanhã, de segunda-feira, no horário regimental. TV Assembleia, canal 55.3, sistema digital aberto, 99.6 pela NET. TV Assembleia, uma emissora do Poder Legislativo Estadual. Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. A sua verdadeira ressonância popular, cuidando da nossa gente. TV Assembleia, o exercício da sua cidadania na democracia. Presidência, deputado Josué Cláudio de Souza Neto. Diretora responsável, jornalista Moara Cabral.